Bom dia, a paz do Senhor. Toda glória e toda honra seja dada ao Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Ivailza Marques. É muito bom ter a sua companhia aqui a cada manhã, nos alimentando com esse banquete maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Hoje nós estamos no capítulo 22, nós estamos lendo e meditando o Evangelho de Lucas. Se você está passando aqui pela primeira vez, tem vários livros lidos aí, tem outros vídeos, acompanhe, tem vídeo infantil também no canal, se você trabalha com criança. E nós já estamos no capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Hoje a nossa leitura começa no versículo de número 47. Nós terminamos ontem quando Jesus disse: "Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação." E hoje a nossa leitura começa do versículo 47 até o final desse capítulo, certo? Se você puder pegar sua Bíblia, faça isso. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade que temos de estar aqui. Louvamos a Deus pela nossa vida. Agradecemos a Deus pela vida de cada família que está aqui, pedindo ao Senhor uma bênção especial sobre cada um de vocês. Deus continue nos abençoando e nos guardando, abençoando o nosso Brasil, abençoando os pastores, os missionários, as missionárias, as pastoras, dando, Senhor, a cada obreiro uma bênção especial nesse dia. Vamos ler então. Tem um título aqui que diz que Jesus é preso. Também está escrito nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos, João também. Hoje nós estamos no Evangelho de Lucas. Diz assim: "E estando ele ainda a falar", veja que Jesus ele vai orar, o seu sangue seu suor transforma-se em gota de sangue, e o anjo vem ajudá-lo, né? Tudo isso aqui. Agora, e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: "Judas, com um beijo traís o Filho do Homem?" E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: "Senhor, feriremos a espada?" E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: "Deixai-os, basta." E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: "Saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas." Interessante aqui que Jesus ele já sabia. Lembra que ele já tinha avisado, que Pedro ia negar ele já tinha avisado que um deles ia traí-lo. Tudo isso já estava avisado. Então, Jesus não tomou susto com aquilo. Por quê? Porque ele já estava esperando. E quantas vezes nós somos alertados por Deus de algumas situações, e quando acontece, alguém diz assim: "Nossa, você nem sequer tomou susto." Não, porque o meu Deus já havia me avisado. Isso é maravilhoso, a confiança em quem nós cremos. Mas vamos continuar. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: "Este também estava com ele."
Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Olha só, vamos parar um pouquinho aqui. Quando nós começamos aqui, nós encontramos Judas chegando e dando um beijo. Por quê? Porque entre os homens de alguns lugares, o beijo era e ainda é a saudação tradicional entre os homens em certas localidades do mundo. Então, era uma coisa que ele ia dizer: olha, aquele que eu beijar, você sabe que é ele. E isso acontece. E interessante que Jesus diz para Judas: com um beijo traís o filho do homem. Olha isso. E interessante que nós encontramos aqui uma reação. Alguns dizem que foi Pedro que cortou a orelha daquele soldado. Mas Jesus faz um milagre ali. Ele coloca a orelha no lugar e diz: pode esperar. Mas aí a gente vai continuando. Lembra que Jesus disse a Pedro: Pedro, olha, tu vai me negar, tu vai me negar, tu vai me negar. E Pedro dizia: não, eu vou contigo até a morte. E ele acompanha. E nós encontramos aqui o relato de que Pedro negou. Primeiro uma criada diz para ele, e ele diz: mulher, não o conheço. Aí depois, um pouco depois, vem um homem e diz também, ele diz: homem, não sou. Aí passa um pouco de tempo, aparece também um outro que afirmava, dizendo: este também estava no meio deles. E ele diz: não. Homem, não sei o que dizes. Versículo 60. E logo, estando ele ainda a falar, ele ainda estava a falar, terminando de falar, se cumpre o que Jesus alertou a Pedro. O galo canta. E o que me chama a atenção é que Jesus vira-se para Pedro e olha para ele. O olhar de Jesus vai lá dentro. Era como que Jesus estivesse dizendo: eu avisei você, Pedro. Está vendo aí que se cumpriu. Mas aí Pedro tem uma atitude. Versículo 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Olha o choro do arrependimento. O choro de não ter escutado, de não ter acreditado, se colocado como sendo melhor e maior do que todos os seus amigos, seus companheiros. Mas se cumpriu a palavra que Jesus falou. E vamos continuar. E aí, versículo 63. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo. E vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza-nos, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo foi dia. Ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas,
e o conduziram, ao seu concílio. E lhe perguntaram: se tu és o Cristo, dize-nos. Ele replicou: se vos disser, não crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: logo és tu o Filho de Deus? E ele disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram, de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Eles aproveitaram a oportunidade. Mas o que eles não entendiam é que tudo aquilo já estava programado pelo próprio Deus de acontecer. Porque se aquilo não acontecesse, como nós estaríamos hoje aqui falando, a nossa salvação teria vindo? Jesus foi mandado pelo próprio Deus para ser levado à cruz. E a gente para assim para meditar nessa situação aqui. Quando a gente encontra aqui o versículo de número 62, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. É quando Pedro chora, nós já falamos aqui sobre isso. E aí vai continuando aqui, quando eles falam, tu és o Filho de Deus, o versículo 70 diz assim: e disseram todos, logo és tu o Filho de Deus? E ele lhe disse, vós dizeis que eu sou. De fato, Jesus concordou ser o Filho de Deus quando simplesmente disse, vós dizeis que eu sou, em resposta à pergunta do sumo sacerdote. A expressão eu sou foi usada por Deus para se definir no Antigo Testamento. O sumo sacerdote reconheceu a reivindicação de Jesus e acusou-o de blasfêmia. Para qualquer outro homem que reivindicasse deidade, teria sido uma blasfêmia, mas no caso de Jesus, era a verdade. O pecado de reivindicar ser Deus ou de atacar a sua autoridade e a majestade de Deus era punida com a morte. Os líderes judeus tiveram a evidência que queriam para condenar Jesus por blasfêmia. E eles estavam mentindo, mas levaram Jesus para ser crucificado. Então, essa foi a nossa leitura do dia de hoje. É uma leitura interessante e nós podemos meditar a cada instante o grande amor de Deus para com a nossa vida. Isso nos traz uma preciosidade para nós. E nós temos que parar para meditar o valor que nós temos, porque Deus nos deu valor através do seu Filho Jesus. Ele veio para sofrer no nosso lugar. Então, as coisas que aconteceu, Jesus disse que um ia trair, traiu. Jesus disse que Pedro ia negar, Pedro negou. Jesus é levado perante o sinédrio e ele é interrogado, maltratado, humilhado, mas mesmo assim ele não se rendeu, porque ele sabia qual era o seu caminho, ele sabia qual era o final daquilo e ele tinha uma missão a cumprir. E nós vamos ver nos capítulos seguintes que ele cumpriu fielmente a sua missão. A nossa leitura hoje foi Evangelho de Lucas, nós estamos lendo e meditando, capítulo 22, a partir do versículo de número 47
ao versículo 71, que é o final desse capítulo. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Nós estaremos lendo o capítulo 23 de Lucas. Vamos começar a ler esse capítulo 23 e meditar nesse capítulo para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Deus nos abençoe. Amém.